Bom dia, bom dia, bom dia, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, né? Pela graça de Deus, a vida posta nesse corpo outra vez, através do despertamento de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o autor da nossa vida, consumador da nossa fé, tem nos despertado por mais uma manhã, para mais um dia, né? Isto é a graça de Deus. Que a graça de Deus te sustente em todo o seu viver, no lar, no trabalho, na rua, seja onde você estiver. Deus te abençoe. Louvado seja Deus, né? Pela vida. Vamos à meditação da palavra de Deus nesta manhã, mais um pouquinho. Pela graça de Deus, a palavra de Deus que deve ser para cada filho de Deus, a palavra de Deus é o manual de instrução, é o manual de vida, é o que Deus faz a cada um de nós. Isto é maravilhoso, né? Deus abençoe, irmão Domingos. Um abraço para você, meu precioso irmão. Quase saindo do trabalho para o descanso. Deus te dê um bom descanso. Tenha um bom sono. Aleluia. Então vamos lá. Pelo Evangelho da graça de nosso Senhor, conhecendo as manifestações de Deus, esclarecimento, né, o manual de vida que Deus deixou para todo ser humano. Porque através desta palavra, todos seremos julgados, todos os homens. E se queremos sair do juízo de Deus, temos que nos aconchegar, entrar, né, estar dentro do edifício de Deus. O edifício de Deus não é uma casa batista, metodista, assembleia, católica, tabernáculo. Não, a casa de Deus, o tabernáculo de Deus é o coração do homem, onde Deus habita, fala, e ele congrega todos os seus filhos dentro da sua palavra e dentro do seu templo que ele destinou, onde ele escolheu, para encontrar com o homem, para ser adorado pelo homem, e o templo onde ele escolheu por o seu nome. E esse templo nós sabemos que ele é Jesus Cristo, né? Malaquias, no capítulo 3, no versículo 1, o Senhor Deus disse: Eis que envio o meu anjo diante de mim, que preparará o meu caminho, e de repente virá ao seu templo o Senhor. Talvez você não conheça essa escritura, você pode ler. Então você vê a promessa de Deus vir a seu templo. E quando você pode tomar o Evangelho do Senhor Jesus em Mateus, você vê o capítulo 4, o capítulo 3, né? Melhor dizendo, quando Jesus está nas águas do Rio Jordão, juntamente com João, o profeta, né, o Batista, que João acaba de batizar ele, logo que ele vai saindo das águas, o Espírito Santo desce sobre Jesus. Então você sabe que o Espírito Santo ali é um símbolo, não é uma pessoa, é uma pomba, não é uma pessoa, aquilo é uma simbologia, que a pomba aponta para o Espírito Santo é o Deus eterno. Então ele vem, ele desce e repousa sobre Jesus. Então, se aquele é o Espírito Santo repousando sobre o Senhor Jesus, então você vê o cumprimento de Malaquias, capítulo 3, o Senhor vindo ao seu templo. Então ali estava nosso Deus caminhando para a edificação da sua igreja, né? Então vamos pensar nesta manhã sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Porque em Mateus 16, verso 18, do Evangelho, está escrito: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então vamos tomar bem atenção, estamos falando Deus vindo ao seu templo. Agora nós lemos que sobre uma pedra mostrada a Pedro seria edificado
a igreja do Senhor. Então vamos ver Deus em carne humana, Deus feito homem, Deus salvando a mim e a você, estando em nossa semelhança, ou seja, semelhança humana, para chamar os seus filhos, edificar a sua igreja. Então nós sabemos que houve esse ministério do Senhor Jesus, o qual ele estava anunciando o reino da paz, libertando os cativos, né? Ou seja, libertando os presos que estavam aprisionados debaixo de credos e dogmas que eram as tradições dos religiosos do Velho Testamento. Estava ele ali para tirar. E como é que eles estavam aprisionados debaixo de tradições? Dentro da própria lei de Deus, dos manuscritos proféticos, que eram os pergaminhos, nos quais eles usavam e pregavam ali a lei de Deus, escrita através daqueles pergaminhos. Mas aquilo ali já estava cheio de pensamentos humanos, pensamentos religiosos, que é a tradição do homem, e não era o que Deus queria, porque eles não estavam cumprindo a palavra e os mandamentos de acordo com o que Deus determinou. Então, logo que Deus se faz homem, nós vemos que o Senhor Jesus, ele mesmo disse, eu não vim abrogar a lei, mas cumpri-la. Ele não veio anular, nem tirá-la fora, mas ele disse que veio para cumprir a sua lei, cumprir a lei de Deus. E ele disse que não omitiria nem um jota nem um tio, e tudo se cumpriria da lei. Então, em Cristo, tudo se cumpriu da lei. Ele foi o cumpridor e assim ele estava redimindo a Israel. Redimindo os quais nós chamamos, né, de judeus, mas que na verdade eles são os israelitas, que é os filhos de Israel, que formaram aquela nação. Então nós temos até mesmo no Evangelho de João, no capítulo 3, o capítulo 1, que nos diz, ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, foram-lhe dados poder de serem feitos filhos de Deus. Então eles rejeitaram. Rejeitaram quem? A Deus que estava ali em carne humana. Então vamos a um passo a mais, né? Olhando dentro dessa edificação desta igreja, Deus mesmo estabelecendo, chamando os seus filhos, chamando a sua igreja, através dos seus apóstolos ali, ele estava formando a igreja primitiva, os primeiros cristãos, os primeiros adeptos desta vida ao cristianismo. Então nós sabemos que ali estavam os apóstolos, e sendo ensinado pelo próprio Deus. Você pode me perguntar, mas próprio Deus? Sim, a Bíblia afirma. Você pode tomar o Evangelho de João, capítulo 13, no verso 13, o Senhor Jesus disse, vós me chamais mestre e senhor. E dizeis bem, porque eu sou. Então ele estava declarando que ele é Senhor. E ele sabe que, e o Senhor Jesus, conhecedor da Escritura, né? Ele sabia que há um só Senhor, e não dois senhores. Quando ele disse, vós me chamais mestre e senhor, então ele estava se declarando como o grande Pai Criador, ali em forma humana, dando-se a conhecer. Então, neste conhecimento, os apóstolos conheceram, sabiam quem ele era. Por isso, o Senhor Jesus, mesmo em Mateus 16, né, nós sabemos que ele perguntou, o que dizem os homens ser o filho do homem? Então eles responderam, uns dizem ser Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Ele disse, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Então o Senhor Jesus disse, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque quem te revelou isso, quem te ensinou isto, não foi a carne, não foi o sangue, não foi o pensamento, não foi a doutrina do homem, mas o Pai que está no céu. Então esta é a maneira
que Deus dá a conhecer a seus filhos através da revelação, não através de um ensinamento dogmático ou teológico. Não, Deus não faz assim. Ele se revela através do seu Espírito dentro do coração humano. Agora, esta revelação é o esclarecimento que o próprio Deus traz a mim e traz a você. Como eu sempre digo, você que tem acompanhado, né, as nossas programações pela manhã, sempre digo, então é necessário ter fé na palavra de Deus. Não ter fé no que o homem diz através de um credo, de um dogma, de uma igreja. Não, isto não é satisfatório. Isso não é conveniente junto à palavra de Deus, porque quando nós pomos a palavra de Deus, ela tem que tomar lugar em nossas vidas acima de tudo. Então é ter prudência, sabedoria ao examinar a palavra de Deus e sentir de Deus o que Ele está mostrando em sua palavra. É isso que nos posiciona como os filhos de Deus. E como filhos de Deus, então você vai tomar posse da palavra e posição com a palavra. E ser posicionado com Deus para esta edificação, esta pedra. Esta pedra quer dizer revelação. E esta revelação é o fundamento. E esse fundamento da igreja cristã, ela não estava sobre Pedro, não sobre o homem, mas sim do esclarecimento que Deus trouxe dentro do coração de Pedro, que era aquela pedra. Por isso ele disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele não estava dizendo que Jesus era uma segunda pessoa, porque Deus não é pessoa, Deus é espírito. Mas ali, então, diante de Pedro estava a pessoa de Deus. Quando é que Deus se tornou pessoa? Quando ele criara em Maria, ele colocou aquele genes e nasceu aquele filho. Ali estava nascendo a pessoa de Deus, né? O nosso semelhante, o nosso redentor. E aquele que nasceu de Maria foi chamado Filho de Deus, né? Então está aí a declaração de Pedro: tu és Cristo, Filho de Deus, tu és um ungido que viria de Deus para a nossa salvação. Em outras palavras, né, tu és o Emanuel, é o Deus conosco. Tu és aquele Deus de Isaías que diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Eu sou o Salvador, fora de mim não há outro Salvador. Então ali estava Deus manifestando em carne para trazer esta salvação aos homens. Então Pedro, tendo este entendimento que veio ao seu coração por parte de Deus, não do homem, do ensinamento de Deus, não da teologia. Nós somos contra a teologia, somos contra o que ela prega a favor da palavra de Deus, que é contra a palavra de Deus. Então isso nós não podemos crer. Mas se fala o que é correto, nós dizemos amém. Se fala o que é incorreto, nós não podemos aceitar, porque não é assim que a palavra de Deus diz, né? Então a palavra de Deus nunca se mostra Deus três pessoas. Primeiramente, ela mostra que Deus é Espírito. Então isso deve despertar a nossa mente. Se Deus é Espírito, se Deus Pai é Espírito, ele não é uma pessoa. Então quando é que ele se tornou pessoa? Foi quando Jesus nasceu. Então você vê que nós somos pessoas e Deus estava se tornando como um de nós, pessoa, né? Indivíduo, homem, ser humano. Isso para trazer a salvação e o perdão dos nossos pecados. Então, com esta revelação que Pedro teve de quem ele era, ali estava Pedro, estava os demais apóstolos, né? Depois nós encontramos, como temos falado, a ordem de Mateus 28, 19, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Não é três pessoas, o diabo tomou ali e fez três pessoas, mas Deus estava, o Senhor Jesus estava instituindo, ordenando que o batismo fosse realizado no nome do Pai. Então nós encontramos na Bíblia que o Senhor Jesus disse, né, em João
Pai, manifestei o teu nome aos homens. Agora, o nome sendo manifestado, o nome de salvação, ali estava Iá, Roshua. Iá é Deus, Roshua, salvação. Ali estava Deus salvação, que para a nossa língua, né, transliterado e chegado até nós é Jesus Cristo. Então, em Jesus Cristo, nós temos esta salvação. Jesus, Deus é Salvador. Pode procurar que você vai encontrar isto, é Deus salvando o seu povo. Então, Deus mesmo, ele se manifestando, dando a conhecer, e pelo conhecimento, esclarecimento dentro dos apóstolos, no dia de Pentecostes, Atos 2:38, Pedro estava edificando este fundamento, esta igreja. Ele estava confirmando o fundamento, né? Usando o que foi lhe dito em Mateus 28:19, usando o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Sendo Mateus que escreveu isso, Mateus estava junto com ele no Pentecostes, e Mateus não repreendeu dizendo que ele estava errado. Porque Mateus também era convencido que aquele era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Pedro pôde levantar e dizer: arrependei cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Ali estava a pedra de fundamento, aquela pedra que foi mostrado a Pedro, a revelação, o conhecimento de quem ele teve, de quem era aquele do qual ele servia e cria ser o seu Messias, cria ser o ungido de Deus enviado para ele. Então, cheio da convicção e cheio do Espírito Santo, ele pôde dizer: arrependei cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então, ali ele estava pondo o fundamento da edificação desta casa de Deus, ou seja, da igreja de Deus, onde nós encontramos que Paulo disse que Deus tornaria congregar tudo em Cristo, tudo em Jesus. Então, todas as coisas devem estar congregado em Jesus, não em nomes de igrejas, né? Igrejas, nomes, não é a salvação. As pessoas até mesmo dizem: a placa de igreja não salva, mas quando você fala com elas, a primeira coisa que ela está interessada é mostrar que igreja ela pertence. Se ela pertence à igreja A, B ou C, ela está interessada em mostrar aquilo. Você pergunta: você é cristão? Muitas vezes diz: não, eu sou metodista, eu sou batista, eu sou de tal igreja. Não, se você é da igreja, você ainda não nasceu de novo. Você não é um cristão. Para sermos cristãos, temos que nascer no Senhor, pelo Espírito do Senhor. E isso começa pelo arrependimento e tomando o nome de Deus sobre nós. É nisso que consiste a nossa salvação, é nisso que consiste o nosso arrependimento. Porque o mesmo Senhor Jesus disse também em Lucas 24, está escrito: assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse. E em seu nome, qual é o seu nome? Jesus Cristo. Se pregasse o arrependimento e o perdão para os pecados. Então você deve se arrepender em nome do Senhor Jesus e ao mesmo tempo ser batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Então, quando tomamos a Jesus Cristo, então estamos edificando, começando a nossa vida cristã. E é dentro disto que Deus chama a mim e a você. É dentro disso que Ele está edificando a sua igreja. Né? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê que Paulo foi um homem de Deus? Vamos conferir o que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos do 10 ao 12. Então, Paulo disse assim: segundo a graça de Deus me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja que cada um como edifica sobre ele. Então, precisamos analisar
qual é esse fundamento Paulo estava falando e como outros edificaram sobre este fundamento. Versículo 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, de prata, de pedras, de madeira, feno ou palha, então este vai queimar. Então não podemos edificar outro. Veja bem que esse fundamento que Paulo está mostrando, no qual ele cria, é o mesmo fundamento que foi apontado pelo apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. Que Paulo disse, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Então já havia sido posto pelo o apóstolo Pedro. E Paulo disse, o qual é? Jesus Cristo. Este fundamento não é trindade, não é Pai, Filho e Espírito Santo. Este fundamento é Jesus Cristo. Então, Efésios 2:20, mostrando a edificação desta igreja, Paulo outra vez, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Então, não esqueça que Atos 2, versículo 38, é o fundamento dos apóstolos. Que fundamento? É o fundamento da igreja cristã. É o mesmo que o Senhor Jesus disse para Pedro, sobre esta pedra, este conhecimento, esta revelação, edificarei a minha igreja. Veja bem, Deus edificando a sua igreja, trazendo como fundamento Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo, né? Ele é o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina. Então, ele é a principal pedra na construção desta igreja, da qual é dele mesmo, ele edificando. Então, o que torna nós edifícios, pedras vivas, templos de Deus, é o arrependimento de nossos pecados, sermos batizados em nome do Senhor Jesus para o perdão de nossos pecados, e assim, então, caminharmos dentro desta vida espiritual, servindo ao nosso Senhor de todo o nosso coração, mas dentro da sua palavra, sem sombra de denominação, de ensinamentos religiosos, mas dentro dos ensinamentos dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é a pedra fundamental, é a pedra de esquina, é a pedra que os edificadores rejeitaram, é a pedra que os edificadores ainda continuam rejeitando ao aplicar seus credos, seus dogmas trinitários, para sim tirar de cena a palavra de Deus e trazer uma doutrina que foi criada em Niceia, uma doutrina que foi criada pelo anticristo. Ela foi formalizada por volta do ano 300 ao ano 325, através de Constantino. Ali se formou a falsa igreja, a doutrina falsa, e assim ela gerou filhas que são outras igrejas, trazendo a mesma doutrina trinitária, fugindo assim então dos princípios e dos fundamentos apostólicos e proféticos da palavra de Deus. Que Deus nos ajude, Deus nos dê graça, Deus traga revelação para dentro do nosso coração, pois é a maneira que Deus se esclarece ao seu povo. Ele dá a conhecer, mas ele dá a conhecer a quem crê e quem o quer. Então, como disse Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E ele está dando a conhecer e deixando-se achar ainda. Mas haverá um momento que ele retirará o povo desta terra e não terá mais oportunidade. Deus te abençoe, que esta graça, esta revelação, esclarecimento da parte de nosso Deus esteja em seu coração, esteja no meu coração, esteja em nossa vida, e a nossa vida seja implantada, e plantada, edificada sobre este fundamento, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Tenha você um bom dia, que esta graça salvadora de revelação da palavra de Deus esteja
te alimentando por toda a eternidade. Que Deus te abençoe. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Bom dia.